e a gente está no meio de uma série chamada DNA, né? Uma igreja em movimento demonstrando. E hoje eu quero começar com uma pergunta simples para vocês hoje à noite. Eu quero que você imagine uma igreja perfeita. E para por um momento e pensa em como seria uma igreja perfeita. Agora, eu acho que cada um de nós temos alguma coisa que vem para a nossa mente quando nós pensamos em uma igreja perfeita. Mas eu acredito que cada um de nós, se eu perguntasse, você teria talvez uma coisa na sua mente, mas a próxima pessoa perto de você tinha uma outra coisa na mente dela e assim adiante, né? Porque alguns de vocês diriam que uma igreja perfeita teria que ter um ótimo ensino, ótimo ensinamento. Você diria que a fidelidade das escrituras é a coisa mais importante. A exposição da palavra de Deus é a coisa mais importante. Então você diria que grande pregação, grande ensino, é às vezes subestimado. Mas para você é super importante. E é alguma coisa super importante na igreja. Então no seu ver, essa seria a coisa número 1. E é muito importante mesmo, mas não é tudo. E alguns de vocês diriam que uma igreja que faz a diferença na cidade é mais importante, que boas obras e boas ações formam uma igreja perfeita. Uma igreja que é verdadeiramente conhecida pela cidade, onde todo mundo está servindo, onde todo mundo está indo fora para servir. Uma igreja se deixasse... Desculpa, cara, não dormi muito essa semana. Se não existia, vamos dizer, ou se deixasse de existir, a cidade sentiria a diferença. E boas obras também são super importantes, crucialmente importantes, mas também isso não é tudo. E uma outra galera talvez diria uma igreja que tem ótima comunhão, compõe uma igreja perfeita, uma igreja onde você pode ter amizades para a vida inteira, onde seus filhos podem crescer com outras crianças que amam a Jesus, uma igreja onde você realmente se sente em casa, uma igreja onde você, vamos dizer, faz uma vida juntos, né? A gente fala em inglês, do life together, faz uma vida juntos, e eu concordaria com você também que comunhão é crucialmente importante também, mas não é tudo. E outros de vocês diriam, não, é discipulado, porque a gente não pode esquecer a grande comissão do discipulado, né? Outra pessoa diria, não, é missões, a gente tem que ir lá para as nações, missões são a coisa mais importante da igreja. Outros de vocês, não, temos que ser uma igreja generosa, que está dando muito, até financeiramente, investindo em muitos projetos para o reino de Deus. Outros de vocês, não, tudo sobre louvor, eu quero uma igreja que tenha a grande experiência de adoração. Ou outros diriam, não, é oração, né? Porque a igreja tem que orar 24/7. Nós precisamos de uma igreja que tem muita intercessão, né? E eu diria que todas essas coisas são importantes, né? Mas nenhum em particular é tudo. E agora eu diria que a igreja perfeita tem todos esses aspectos: grande ensino, devoção, adoração, comunhão, discipulado, missões, generosidade, oração, boas obras e tal. Eu estou junto com você nisso. Mas nós temos um pequeno problema. Sabe o que é o problema? Pessoas. Uma igreja perfeita teria que ser composta de pessoas perfeitas. E o problema é que as pessoas são imperfeitas. Uma vez que eu vi uma igreja que tinha uma placa fora da igreja que falou pessoas perfeitas proibidas de entrar, né? Alguma coisa assim, né? Nenhuma pessoa perfeita permitida. Eu pensei em até postar isso, né? Mas não daria aqui na Union Church, seria um pouco estranho. Mas enquanto a gente está neste planeta, a gente não vai ter uma igreja verdadeiramente perfeita, porque nós estamos lidando com pessoas imperfeitas. Todos nós somos imperfeitos, desde Adão e Eva. Portanto, enquanto estivermos neste lado da eternidade, a gente vai acabar lidando com pessoas
imperfeitos. Estaremos mirando a perfeição, mas nunca atingindo o alvo. Nós estaremos almejando ser tipo de igreja que preenche todas essas características que eu mencionei, mas nunca atingiremos a marca perfeitamente até o dia em que estivermos com Jesus. Então, por que você acha que a graça existe? Por que você acha que a misericórdia existe? Haveria necessidade de graça se a igreja fosse perfeita em todos os aspectos? Haveria uma necessidade de reconciliação um com o outro? Uma necessidade de mostrar misericórdia uns aos outros? De mostrar graça? Se todos fossem perfeitos e tudo fosse perfeito? Deus sabia que a igreja imperfeita existiria. Eu até diria que Ele criou a igreja assim, pelo menos nesta terra. Ele sabia que nossas igrejas seriam imperfeitas. Ele sabia que Ele nos usaria esses vasos quebrados, esses pedaços de barro, esses ossos, muitas vezes secos, para realizar os seus propósitos, para cumprir seus planos. Você não está feliz que Deus usa pessoas imperfeitas? Você não está feliz que Deus usa você e eu? Apesar de nossos corações, apesar de nossos motivos. Porque vamos pensar bem. Realmente, nossos motivos são tantas vezes errados. Até na igreja. Nossos motivos para servir, para fazer as coisas, às vezes para parecer. Quem sabe seu coração? Quem tem estudado um pouquinho sobre a depravação total, entende que muitas vezes nossas motivações não estão certas, né? São erradas. Mas eu estou feliz que Deus criou a igreja exatamente da forma que Ele criou a igreja, porque eu acho que isso nos mostra a grande lacuna, né? Ou lacuna? Lacuna. Devo confiar em meu português, né? Lacuna entre nós e Ele, que só pode ser preenchida por Jesus Cristo. Entende? Então, hoje, eu quero que você não se concentre em qual perfeita sua igreja precisa ser. Eu quero que você se concentre em Jesus. Porque quanto mais você se concentra em Jesus, melhor nossa igreja vai se tornar. Então, vamos orar. Que Deus nos ajude a entender essa realidade. Deus, muito obrigado por sua igreja. Muito obrigado, Deus, por tua fidelidade a nós. Muito obrigado, Deus, que apesar de ser pessoas imperfeitas, tu nos mostra que tu és perfeito em todas as coisas. Tu és perfeito, como a gente cantou, em tudo que você faz. Em nome de Jesus. Amém. Qual a visão do Redentor? Simples. Tem lá, caso você esqueça, né? Nós somos uma igreja, muito bem, Alan, em movimento, vamos falar juntos, proclamando e demonstrando o amor de Cristo até que cada homem e mulher no Rio de Janeiro seja alcançado. Então, nessa série a gente está falando sobre dois aspectos, né? Dois aspectos muito importantes da visão da nossa igreja, proclamando e demonstrando. Cristiano, semana passada, ele falou sobre proclamação. Eu estou presumindo que ele falou muito sobre essa ideia de proclamar o evangelho usando palavras, né? A importância da proclamação, da pregação, do evangelismo e tal. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre demonstrando o amor de Deus. Então, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Porque eu não conheço um livro melhor na Bíblia para estudar como a igreja deve funcionar do que o livro de Atos. Então vamos olhar aqui em Atos capítulo 1, versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, e depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por uma época de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, quando nós estamos pensando sobre demonstrando o amor de Deus, a gente tem que considerar como a igreja iniciou, né? Atos 1.
porque não tem textbook, não tem exemplo melhor com respeito do início da igreja do que Atos capítulo 1. Como, inclusive, o cristianismo começou. E talvez você não tenha pensado muito sobre essa questão, mas é importante, né? Lucas, ele é autor de Atos, né? Lucas era um médico, um escritor muito detalhado. Ele era bem educado, ele era bem esperto. E ele dá um relato histórico de tudo que Jesus fez e ensinou. E enquanto ele está escrevendo isso para Teófilo, ele está dizendo, basicamente, eu estou dando uma explicação exata do que aconteceu. E eu vou te dizer por que nós acreditamos no que acreditamos. Eu vou te contar a história. Agora, por que isso é importante para nós? Importante para nós porque Atos nos dá um exemplo de como a gente deve demonstrar o amor de Deus. Como a gente deve proclamar o amor de Deus. E se a gente não conhece essa história em Atos, a gente não vai entender necessariamente como a igreja deve funcionar. Martin Lloyd-Jones falou sobre a importância de a gente entender sobre esses 12 discípulos, né? Qual foi a situação deles? Porque esses homens que Jesus escolheu no início para demonstrar o seu amor para o mundo, ou ao mundo, eram pessoas eram pescadores comuns, né? E pessoas que não tinham muita escola. Martin Lloyd-Jones, ele falou o seguinte: eles não tinham nada para recomendá-los. Nenhum grande nome, nenhum diploma, nenhum dinheiro, nenhum meio de comunicação ou publicidade. Não tinha Instagram, né? Eles não tinham nada, eles não eram ninguém. Quem Deus escolheu. No entanto, sabemos que é um fato que esse punhado de pessoas ignorantes e iletradas virou o mundo de cabeça para baixo. Para usar a frase de Lucas em Lucas 17, em 2 séculos, o cristianismo se tornou, basicamente de nada, a força mais poderosa do grande império humano. Importante entender. Isso é incrível. Deus usou 12 homens, sem educação, pessoas simples, para virar o mundo de cabeça para baixo. E se Deus pode usar pessoas assim, Deus pode usar você. E Ele pode usar até esse gringo também. Pode não ser necessariamente da mesma maneira, mas certamente pode ser com o mesmo poder. O poder do Espírito Santo. Porque no final do dia, esse cristianismo que nós conhecemos, esse cristianismo que nós demonstrando, não é apenas um ensinamento, uma pessoa. Entende? É uma pessoa, é Jesus. É não apenas uma perspectiva moral. É não simplesmente uma cosmovisão cristã. É uma pessoa. Por isso a gente tem que ter cuidado quando a gente está ficando muito nesse discurso político, porque a gente acaba muitas vezes valorizando a própria cosmovisão cristã acima de Cristo. E o que é mais importante é Cristo. É Cristo do que a nossa cosmovisão. Embora a nossa cosmovisão é muito importante, mas eu conheço gente que luta tanto para a cosmovisão. Vou lutar contra o marxismo cultural, vou lutar contra, sei lá, que eles acabam, às vezes, focando tanto naquela coisa que eles nem evangelizam ninguém. E quando eles estão evangelizando, é só evangelismo de política, que não é evangelismo, gente. No evangelismo, você pode concordar. Eu tenho as minhas perspectivas, né? Eu não uso o púlpito para falar sobre isso pra caramba, me perdoe, porque eu acho que não é o meu papel, tá bom? Mas, mesmo assim, a gente tem que entender que quem a gente proclama é Jesus, como a igreja. Quer proclamar outra coisa? Pode, não tem problema com isso. Mas entende que nosso papel como igreja, como missionários, como pessoas que moram nessa cidade, acima de tudo é Jesus, porque é Jesus que vai transformar nossa cidade, que é Jesus que vai transformar nosso país. Não é nenhum candidato e não é nenhuma pessoa em particular. Embora eu entendo a importância de fazer nosso dever cívico, né? Super importante. E todos nós temos convicções e a gente tem que seguir as nossas convicções, os nossos valores,
e votar apropriadamente. Então, no fim do culto, se não esquecer, eu quero que a gente ore, inclusive, para o Brasil, porque eu sei que domingo que vem é o momento, né? É o momento. Então, eu espero que vocês voltem, inclusive, domingo que vem, porque muitas vezes, domingo que vem, alguns vão estar em casa chorando, outros vão dizer, yeah! Eu nem vou voltar pela praia, né? Que sabe que mora na praia, gente. Minha casa é posto 2, né? E vai ser, sei lá, não sei se vai ser uma festa ou não, né? Mas vai ser complicado, gente. Mas vem no domingo que vem, gente. Não fique em casa, tá bom? Porque ele vai mostrar que a igreja é mais importante do que qualquer outra coisa. Bom, isso foi extra, tá bom? Sem cobrar, aqui eu falando brincando. Então, aqui nós proclamamos... não deveria ter falado isso, né? Não deveria ter falado, mas vamos embora. Aqui nós proclamamos e demonstrando é Jesus. Tá bom? E porque nós sabemos que há pessoas em nossa cidade, hoje à noite, que precisam ouvir a história do Evangelho proclamada, sim, e também demonstrada. Quando a gente proclama muito, mas não demonstra, nós somos o quê? Hipócritas. E muitas vezes as pessoas nem querem entrar em uma igreja evangélica porque eles acham que nós somos hipócritas. E às vezes nós somos, esse é o problema. Mas outras vezes nós não somos. E nós somos, às vezes, injustamente acusados de ser hipócritas quando nós não somos, né? Mas qual foi a perspectiva de Jesus? Ele lutou contra isso, contra esse preconceito o tempo inteiro? Não. Ele continuou fazendo as boas obras dele, proclamando a palavra de Deus, e eventualmente as pessoas entenderam que ele era verdadeiro, né? Então, Deus nos chamou para demonstrar o amor de Deus ao mundo ao nosso redor, para a nossa cidade, nossa Jerusalém, né? Nosso país, Judeia, nossos vizinhos, Samaria, e até os confins da terra. Então, Ele nos chama para ser suas testemunhas. E coisa legal é uma igreja aqui. Eu quero falar, inclusive, com nossos membros hoje à noite. Alguns de vocês estão chamados para fazer coisa bem interessante. Deus está chamando alguns para ir para o campo missionário. Talvez de tempo integral. Alguns de vocês para iniciar um projeto social que vai impactar uma comunidade, um bairro na nossa cidade. Alguns para escrever simplesmente poesia. Alguns para criar arte. Alguns para escrever música. Para os propósitos de Deus. Outros Ele está chamando para ganhar dinheiro, né? Para ser generoso com a igreja local. Ele te deu essa capacidade. Outros Ele chamou para servir integralmente na igreja local. Outros de vocês Ele está chamando para ir onde o nome de Cristo nunca foi ouvido. E como a gente vai demonstrar esse amor? Pelo poder de Cristo. Deus nos dá poder. Ok, eu sei que alguns de vocês, a igreja reformada, calvinista, tá, né? Não posso falar sobre o poder de Deus, porque é muito Espírito Santo, coisa, não sei como tratar isso. Gente, calma. Poder é bíblico. Eu gosto da palavra. Se você não gosta da palavra, você tem que brigar com a palavra de Deus aqui, tá bom? Porque, perdoe, né? Mas não quero ser condescendente, não sei a palavra. Mas, gente, Ele batizou os 12 no Espírito Santo e os capacitou para irem até os confins da terra. E Ele deu dons para eles, para que eles fossem equipados para a missão. Deus nos dá o que nós precisamos para cumprir o que Ele está nos chamando para fazer. E se você não sabe o que você deve fazer, peça ao Senhor e espere. E se Ele não der alguma coisa para você, pode ser que não seja a hora certa. Nosso Deus gosta de dar dons e adora demonstrar o poder dEle. Mas Ele só vai fazer isso através de vasos dispostos. Então a pergunta para nós hoje à noite é simples. Você está disposto? Porque às vezes nós temos tanto medo de ser uma testemunha. Porque alguns de vocês acham que vocês não são dignos. E a verdade é que você não é digno. Eu não sou digno. Mas Ele é digno. Ele é digno. Mas Jay, você não sabe o meu passado. Sabe, eu não sei seu passado, mas Deus sabe seu passado. E Ele ainda escolheu você para ser parte do reino de Deus. Você já tem relacionamento com Ele. Então esquece um pouco do seu passado e pensa sobre o futuro.
Porque Deus quer fazer alguma coisa significativa através da vida de cada um de nós. Ele vai usar você, Ele vai usar os outros para alcançar nosso mundo. Por quê? Porque Ele nos deu esse poder. Vamos ler aqui em versículo 7 a 9. E Jesus respondeu: não compete a vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela própria autoridade, mas receberão o quê? Poder. Poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Seria muito legal estar lá, né? Então, Jesus está lembrando mais uma vez sobre a soberania de Deus, com respeito das datas, né? Como a gente estudou em Daniel capítulo 11, se você lembrar. Se você lembrar, a gente estudou sobre isso. E ele está dizendo, você não vai saber essa data. Então, esquece isso nesse momento. Mas deixe eu dizer alguma coisa para você. Você vai receber poder quando o Espírito Santo vier sobre você. E você vai usar esse poder não de uma forma errada, mas para ser minhas testemunhas onde quer que você vá. Até os confins da terra. Em essência, você vai se tornar minhas testemunhas. Todos vão se tornar missionários. E Jesus foi levado diante deles naquele exato momento. Essas são as últimas palavras que Jesus falou. Pelo menos no Novo Testamento, que a gente pode entender. Antes de subir ao céu, você vai receber poder. Poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas. John Stott, o teólogo incrível, né? Que escreveu um livro, inclusive, O Cruz de Cristo, que eu recomendo que você leia. Ele falou o seguinte: o poder de Deus é diferente do que o poder dos reinos humanos. O reino de Deus é o governo que Ele estabelece na vida do seu povo pelo seu dom no Espírito Santo, espalhada por testemunhas, não por soldados, através de um evangelho de paz, não uma declaração de guerra, pela obra do Espírito, não pela força de armas, intrigas políticas ou violência revolucionária. Desta forma, os valores diários do reino entram em colisão com valores seculares, e os cidadãos do reino de Deus negam a César o que ele anseia, que é o poder. E, em vez disso, entregam-na somente a Jesus. Então, Jesus está nesse texto aqui, concordo plenamente com o Stott aqui, ele está mostrando que os meios do mundo são totalmente diferentes do que os meios, os caminhos do reino de Deus. O reino de Deus está vindo através do poder do Espírito Santo prometido. E cuidado que você não tenha mais alegria em falar sobre o poder do que sobre Jesus. Que é Jesus que nos dá poder. Tem muita gente animada sobre o poder. Mas o poder existe para que você seja um testemunho para Cristo, ou de Cristo. Você quer experimentar mais desse poder? Eu quero. Eu quero uma igreja cheia de poder de Deus. Cheia de gente. Até a gente tem que ter mais. A gente já está estudando as questões de segundo culto. A gente não sabe quando isso vai acontecer. A gente não está correndo atrás disso demais. Mas se gostaria de ver mais pessoas abraçando Cristo, abraçando as boas notícias do Evangelho, abraçando essa ideia de ser uma testemunha, indo fora também. Eu estava conversando com um amigo meu essa semana, e ele falou, Jay, sua igreja é fantástica, né? Inclusive, ele se tornou membro. Mas ele falou, a igreja ainda tem que ir um pouco mais fora das paredes. Eu concordo com ele. E, inclusive, no mês que vem, a gente vai ter um sábado que a gente vai fazer alguma coisa diferente. Todo mundo na igreja está convidado, a gente vai para 2, 3, 4 lugares, a gente vai fazer um projeto de serviço. Servindo alguém em casa que está em necessidade. Servindo uma igreja que não tem tantas condições, talvez pintando, talvez ajudando. A gente já separou uma data, dia 17 de novembro, para fazer isso como parte da nossa série chamada Ame Seu Vizinho, né?
Então a gente já está querendo crescer nisso, né? Não vai acontecer imediatamente, mas também temos que entender que tudo sobre o bairro da Barra da Tijuca é ser centrado em nós mesmos. E Deus está dizendo, a igreja não é assim. A igreja vai lá fora das paredes também. Concorda comigo? Então, a gente tem que seguir Cristo com todo o nosso coração, né? Porque quando a gente faz isso, as pessoas mais improváveis se tornam fontes de poder. Mas eu tenho uma pergunta para você. Será que a gente vai seguir Cristo realmente com o nosso coração, todo o nosso coração, ou nossa chama será como um fogo de palha? Porque muitas vezes nós temos pessoas que têm esse fogo de palha, faz sentido, né? Como seria nossa igreja se nossa igreja ficasse em chamas? Pensa sobre isso por um momento. E quais são as características de algo que está em chamas? Eu falei um pouco sobre isso alguns anos atrás, quando a gente fez aquelas serenatas, né? Mas antes de responder essa pergunta, eu quero compartilhar uma história. Eu compartilhei uma vez aqui, mas eu vou compartilhar de novo, né? Quando eu estava pastoreando em Orlando, Flórida, a gente reunia em uma escola nos domingos, no ginásio de uma escola. E quando eu estava pastoreando lá, aquele momento de 11 de setembro aconteceu, né? Aquele evento de September 11th. E a escola, um ano depois, estava realizando uma cerimônia em memória das pessoas que foram vítimas desse evento terrível, né? E eles nos perguntaram se eles poderiam usar nosso equipamento. Que a gente tinha palco, a gente tinha cortina, a gente tinha o sistema de som, microfone, tudo que eles precisavam. Então eles falaram, vocês podem montar basicamente tudo para nós. A gente vai ter esse evento para não comemorar, mas em memória de 11 de setembro. A gente falou, legal, a gente vai fazer isso. E todo mundo estava da idade de, 6 a 12 anos, né, que estava nessa escola. Foi a escola elementar, elementary school. E eles decidiram também que eles queriam usar velas para ter um momento de vigília. A luz de velas como parte do culto memorial. Então, todas as crianças da idade apropriada receberam essas velas que deveriam ser acesas, né, durante a cerimônia. E eles convidaram um cara do governo lá para falar e tal. Então, eu estava lá simplesmente para ter certeza que tudo estava correndo bem. E com todas essas velas, perto do palco, imagina o que aconteceu, né? Algo deu errado. E aparentemente a cortina não era muito resistente às chamas, pois o fogo se espalhou pelo palco muito rapidamente. E você pode imaginar a minha preocupação em ver centenas de crianças num ginásio com um palco inteiro praticamente em chamas durante uma cerimônia destinada a lembrar o evento horrível de 11 de setembro. E os extintores a gente precisava utilizar, né? As crianças foram dispensas e a cerimônia terminou em questão de minutos. O cara que ia falar nem falou nada, foi um desastre, fumaça em todo lugar e eu fiquei envergonhado, né? Mesmo que não foi minha culpa, para ser honesto, não ajudou a construir nosso relacionamento com a escola. Qual é a lição aqui, né? O fogo é perigoso. E uma das características de fogo pode levar alguma coisa normal, ok? Algo comum e mudar totalmente o seu propósito. Da mesma forma, uma igreja que está em chamas é um pouco perigosa também. Um pouco perigosa. Porque tem características de uma igreja que está em chamas que são características que vai mudar muita coisa e às vezes rapidamente. Pensa nessas características. Primeiro, uma igreja em chamas, algo em chamas se consome inteiramente. O fogo vai consumir tudo o que estiver queimado completamente. Uma igreja que está em chamas terá seguidores apaixonados de Cristo que são completamente consumidos por Cristo, onde Ele é a sua obsessão. Como Lucas escreve, inclusive, sobre isso em Lucas 24. Se nosso coração não estivesse queimando quando Jesus estava falando conosco. Esse tipo de
relacionamento com nosso Salvador. Um encontro com Jesus leva a igreja cheia de pessoas que são consumidas por Ele. Segundo, algo em chamas pode se espalhar rapidamente, especialmente quando o vento do Espírito Santo está atrás. Porque você sabe, o que é mais perigoso do que fogo de chamas é também o vento. Combinado com isso, quando o vento do Espírito Santo está movendo. É alguma coisa impressionante. O Espírito Santo é referido como um poderoso vento impetuoso que move o fogo para onde desejar. Terceiro, uma igreja em chamas, ou algo em chamas, é purificador. E vai acabar revelando o que é precioso, às vezes embaixo. Isso vai acontecer conosco também. Quarto, uma igreja em chamas inevitavelmente vai atrair atenção. Atenção. Teófilo, inclusive, ele falou isso quando Lucas estava falando com ele. Por que essas pessoas têm tanta esperança? Essa foi a pergunta dele. E, finalmente, quinto, algo em chamas simplesmente vai trazer luz. Vai brilhar poderosamente para todos verem. Uma luz na escuridão. Uma igreja em chamas vai fazer isso. Se torna uma cidade sobre um monte para todos verem. São essas características de uma igreja em chamas. Uma igreja que demonstra o amor de Deus. Então, qual é a minha oração quando a gente está preparando para encerrar hoje à noite? Que a gente tem nesse tipo de igreja. Uma igreja com crentes que são consumidos com a presença de Deus. Uma igreja onde o vento do Espírito está se movendo. Uma igreja onde as pessoas estão andando em pureza. Uma igreja que vai acabar atraindo a atenção do mundo pelas razões certas. Uma igreja que inevitavelmente traz luz para toda a cidade, para todos os lados, onde eles possam ver e dizer: eu quero saber quem é essa Jesus. Como seria a igreja redentor? Se a gente fosse uma igreja em chamas, com todos os membros queimando com a luz de Cristo, como isso vai acontecer? É necessário que você e eu estejam dispostos a nos entregar totalmente a Jesus, para amar profundamente a Deus e amar profundamente ao próximo, né? Que a gente vai falar sobre durante a próxima série. Então, na próxima série, a gente vai falar muito sobre isso. Como a gente vai colocar todas essas questões de amar Deus e o próximo na prática. Como a gente pode colocar essa teologia na prática? A gente vai acabar sendo, pela graça dele, o tipo de igreja onde corações são mudados, mentes são renovadas, né? E os dons são liberados. Talvez hoje à noite você não se sente tanto assim, né? Não parece que você esteja em chamas, né? Com respeito de Deus. Tudo bem. Você não está sozinho. Deus sabe seu coração. Só Ele pode acender esse fogo. Não é alguma coisa que simplesmente música pulsando na forma correta vai criar. É uma obra do Espírito Santo na sua alma. Jesus conhece seu coração. Só Ele pode acender esse fogo. A gente tem que dar as nossas vidas a Ele. Diga: Pai, eu quero ser usado por você para demonstrar seu amor ao mundo. E Ele vai fazer isso. Ele pode fazer isso. Ele vai te dar, inclusive, o poder. A gente só tem que acreditar. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por tua palavra hoje à noite. Deus, nos ajuda a ser uma igreja que realmente reflete ao Senhor as coisas que a gente tem lido sobre hoje à noite. Não simplesmente para ser uma igreja perfeita, mas para ser uma igreja que está seguindo o seu coração, seus conselhos, sua lei, sua palavra, Senhor. Uma igreja em chamas, mas pelas razões certas, Senhor. Buscando a Ti, entendendo que a coisa principal, acima de tudo, é você, Jesus, é Cristo. É Cristo que nós precisamos em nossas vidas. Não simplesmente sabendo sobre Cristo, mas conhecendo Cristo. E Ele vai transformar a forma que a gente pensa, as nossas ações. Ele vai nos ajudar
demonstrar o próprio amor. Então, Deus nos ajuda com isso. Em nome de Jesus. Amém.